Noé a Abraão, de Abraão a José, de José a Moisés, de Moisés a Davi. Foram muitos líderes que Deus levantou para conduzir o seu povo pelo caminho da salvação. Aqueles que receberam o chamado de Deus fizeram história na Bíblia ao longo dos anos, histórias que ficaram marcadas para sempre nas páginas sagradas. E até hoje, Deus designa homens para serem pastores e mestres, homens que nasceram para viver em constante oração, para clamar pelo povo, para cuidar das ovelhas do Senhor. Deus escreve as histórias daqueles que são chamados para a sua obra. Poderemos falar de Moisés, Abraão, Paulo, João, mas hoje contaremos a história de um servo do Senhor que se dedicou sua vida em prol da obra. Aos 4 de janeiro de 1936, na cidade de Pirapozinho, São Paulo, Olívia Batista Pereira deu à luz ao menino. O seu nome? Joel José dos Santos. Um menino com o qual Deus sonhou, com o qual Deus tinha um propósito. Olívia Batista Pereira e Francisco José dos Santos foram os escolhidos para criar, cuidar e educar o pequeno Joel. Desde o ventre de sua mãe, foi chamado para a obra do reino de Deus aqui na terra. Vamos contar um pouco sobre seu ministério. Pastor Joel José dos Santos, após completar 19 anos em 1955, recebeu do Senhor o batismo com o Espírito Santo no dia 6 de janeiro. No dia 3 de abril do mesmo ano, o jovem Joel desceu as águas batismais, cumprindo as escrituras que diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Sua carreira ministerial estava sendo escrita por Deus. Na cidade de Colorado, no estado do Paraná, o jovem Joel trabalhou na obra do Senhor como cooperador na igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Em 1º de julho de 1961, casou-se com Geracina Oliveira Santos. Ao mudar-se para Presidente Prudente, foi membro da diretoria da igreja. No dia 31 de julho de 1961, aos 25 anos, foi separado ao diaconato. Na ocasião, o missionário Daniel Berg, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, estava presente. No ano seguinte, em 1º de maio de 1962, foi consagrado ao presbitério. Logo depois, serviu como evangelista durante 5 anos, sendo consagrado ao ministério pastoral no mês de setembro de 1969, aos 33 anos. As igrejas que o pastor Joel dirigiu como presbítero e evangelista foram as congregações das Assembleias de Deus na Vila Industrial, Jardim Planalto, Vila Marcondes, todas em Presidente Prudente. Depois, o pastor Joel pastoreou a Igreja Assembleia de Deus em várias cidades sucessivamente: Regente Feijó, Anhumas, Tarabai, Pirapozinho, Estrela do Norte e Sandovalina. Como pastor presidente, o pastor Joel liderou 3 campos de trabalho:
O primeiro campo, em Santo Anastácio, de 1969 a 1972, serviu como pastor presidente durante 3 anos. O segundo campo foi Teodoro Sampaio. Pastor Joel assumiu a presidência do campo das Assembleias de Deus em 1977, ficando durante 15 anos até 1989. A partir de 1989, o pastor Joel assumiu a presidência do campo das Assembleias de Deus em Presidente Venceslau, onde liderou a igreja venceslauense durante 15 anos. Após alguns anos que Deus havia recolhido para a eternidade sua esposa, pastor Joel casou-se no dia 22/12/2003 com a irmã Elizabeth Ferreira Lima. Em 2004, pastor Joel foi jubilado pela Convenção das Assembleias de Deus do Brasil e seu filho, pastor Jonas Oliveira Santos, assumiu a presidência do campo. Pastor Joel José dos Santos é conhecido como bom administrador e construtor de grandes templos e casas pastorais, tendo larga experiência no assunto. Principais construções que o pastor Joel liderou em sua carreira ministerial. Em Teodoro Sampaio, construção do templo sede, casa pastoral e salão de festa da igreja. Ainda em várias cidades que pertenciam ao campo de Teodoro Sampaio, sob a liderança do pastor Joel, também receberam construções importantes. Em Rosana, construiu o templo, casa pastoral e refeitório. Em Santa Marina, construiu o templo e também a casa pastoral. Em Primavera, construiu o templo, casa pastoral e refeitório. Em Santa Rita do Pontal, reformou o templo completo e construiu a casa pastoral. Em Euclides da Cunha, ampliou e reformou o templo. Em Planalto do Sul, construiu o templo e casa pastoral. Na Gleba de Ribeirão Bonito, construiu um salão que se transformou em igreja. Quando o pastor Joel assumiu o campo em Presidente Venceslau, não foi diferente. A igreja estava em constante crescimento e era necessário construir um novo templo sede. E mais uma vez, o pastor Joel arregaçou as mangas para uma nova construção que se tornou a igreja sede da Igreja Assembleia de Deus da Rua Felipe dos Santos, número 700, onde está até hoje. Ainda em Presidente Venceslau, o pastor Joel construiu a casa pastoral e iniciou a construção do refeitório e salas de aula. Em Marabá Paulista, ampliou o templo e construiu a casa pastoral. E no assentamento Areia Branca, construiu o templo e a casa pastoral. Sua caminhada foi longa no santo ministério. Pastor Joel José dos Santos é considerado por muitos pastores um exemplo a ser seguido pela sua seriedade com a obra de Deus. O seu nome é sinônimo de respeito na cidade. Sempre foi um homem sério, humilde e comprometido com o reino de Deus. Pastor Joel, com a sua significante história ministerial, nos revela que Deus ainda hoje sonha com homens que queiram servir na beleza da sua santidade, com dedicação e entrega total para serem seus cooperados na terra. Somos agradecidos a Deus pela vida ministerial de um grande homem de Deus que trocou o sono pelas orações de madrugada, trocou sua própria vontade pelos problemas de suas ovelhas, ensinou a esperar, a confiar e a buscar. Sua história não foi escrita por nenhum escritor na terra, mas foi escrita pelo Senhor, que desde o ventre de sua mãe o separou para ser o seu servo, realizando o sonho de Deus. Parabéns,
Parabéns, pastor Joel José dos Santos, pelos seus 80 anos de idade. Uma homenagem da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Venceslau, São Paulo. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. No sonho do Pai para a sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus.